Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre futebol, não é? Que para mim é um dos esportes mais bonitos que existem. É o esporte mais apaixonante para mim. Mas isso é do meu ponto de vista, tá, gente? Tem outros esportes que outras pessoas podem preferir mais, não é? Mas o que eu quero falar aqui é com relação a situações que acontecem no futebol que podem afastar os torcedores de acompanhar, de assistir. Pode dar um balde de água fria e esfriar essa paixão que a pessoa tem, que a pessoa sente. Vamos dar aqui exemplos. Eu, quando falava muito aqui no nosso canal sobre futebol, eu parei de falar por algumas coisas. Eu criticava muito as contratações de técnicos que eu não achava qualificados para administrar o time do Flamengo. Então, muitos torcedores que têm preferências não gostavam do que eu falava. Estão entendendo? É a mesma coisa quando eu criticava algum jogador que era queridinho da torcida. Então acontecia muito isso. E isso foi dando uma raiva, não é? Você passa a não querer mais falar sobre o assunto porque a sua opinião não pode ser falada. Você tem que repetir a opinião de outras pessoas. Tem que prevalecer a opinião de outras pessoas. Ah, eu gosto mais de o atacante fulano. Eu falo, não é assim, esse cara não é craque como vocês estão dizendo. Aí ficavam ofendidos. É bem complicado isso, né? Você tem que falar, não, ele é o maior craque do mundo, é ídolo, é comparável a Zico. Aí é brincadeira, né? Daquela época de 2019, eu vou falar alguns jogadores aqui que eu tenho muito respeito. De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Diego, Rodrigo Caio. Eu tenho muito respeito por esses caras. Para mim, marcaram a passagem deles pelo Flamengo. É claro que os demais jogadores daquele ano, de 2019, também eu tenho gratidão, não é? O Gabriel, que fez gols importantes, eu tenho gratidão, mas eu não posso comparar certos jogadores que não são tão bons de bola com o Zico, com o Leandro, com o Júnior. Estão entendendo? Então, não tem esse tipo de comparação da minha parte, mas tem gente que acompanha futebol recentemente, que é bem novo, não é? Nasceu há uns 20 anos, e essas pessoas acreditam que sabem mais de futebol que outras pessoas e desconsideram os jogadores do passado, que do meu ponto de vista, além de jogarem mais, eram mais fortes, não eram delicados, não se machucavam a todo instante. Teve jogador do Flamengo ou de outros times no Brasil que jogava lesionado. Hoje em dia, qualquer coisinha, fica reclamando que joga quarta e domingo, não é? Não pode. Antigamente tinha mais jogo, não é? Com menos campeonatos, não é? Porque naquela época não era a quantidade de campeonatos que tem hoje em dia. Então é complicado você ficar comparando coisas que evoluem, que modificam. Não é? Falam que hoje em dia são mais atletas fracos e frágeis. É o que eu penso, é o que eu acho e é o que eu observo. São muito mais frágeis do que antigamente. Gente, antigamente a violência era tão grande que tinha jogador que quebrava a perna. Estão entendendo? Hoje em dia isso é mais evitado, não é? E porque pode ser punido, pode ser expulso do futebol. E hoje em dia eu acho os jogadores mais frágeis. Então, muito sensíveis fisicamente e também mentalmente. Fora aqueles jogadores atualmente que são lacradores, não é? Mimizentos, que ficam pisando em escudo do time adversário querendo humilhar, não é? Como aconteceu aí no jogo entre Flamengo e Palmeiras. E isso que eu estou falando aqui para vocês
tem a ver com esse jogo. Presta atenção no que eu vou falar. Eu participo de alguns grupos na internet, no WhatsApp, do Flamengo e de times mistos, não é? Com vários torcedores de várias agremiações. Nesses que eu participo, que são do Flamengo, vários torcedores, por conta desse jogo aí, contra o Palmeiras, que teve aquela expulsão, não é? Que eu acho que, de certa forma, o jogador foi um imbecil e fez a falta mesmo. Só que o mesmo árbitro, num jogo passado, teve uma falta igual, idêntica, só que foi o jogador do Palmeiras que fez a falta. E ele só deu cartão amarelo. A mesma falta, igual, idêntica, parecia uma Xerox. E ele só deu cartão amarelo. O que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que não pode, em hipótese alguma, a arbitragem decidir os jogos. Isso que não pode. Tem que ser decidido na bola. E veja bem, eu vejo em muitos grupos e também em postagens na internet toda a torcida de outros times comemorando o Flamengo ser prejudicado pela arbitragem. Mas quando é o time deles que é prejudicado, eles reclamam. Isso também não pode. Você tem que reclamar como eu faço. Quando o meu time é favorecido, eu critico, porque tem que ser na bola, não é no apito. O árbitro, quanto menos ele aparece na partida, é melhor. Ele está fazendo o trabalho bem feito se ele fizer assim. Quanto menos ele aparecer, ele tem que apitar o que aconteceu. Se foi falta, é falta. Se merece cartão amarelo, é cartão amarelo. Se merece vermelho, é cartão vermelho. Honestamente. E outra coisa, a CBF tem que colocar um padrão na arbitragem. Não é cada um apitar de um jeito totalmente diferente dos outros companheiros. E são árbitros que querem ser árbitros FIFA, porque ganha mais uma coisinha, né? Então, são muito diferentes, coisas iguais, atitudes totalmente diferentes, né? E prejudicam o time adversário, modificam o resultado do campeonato. Isso não pode, isso tem que ser decidido na bola, entre os jogadores, entre o time. E veja bem, o que eu vou mostrar a vocês aí são dados, estatísticas que eu encontrei na internet agora. E eu estou falando isso porque eu já comecei com essa coisa de não só prestar atenção no futebol desde 2018, que eu presto atenção em outra coisa também. Para eu saber quem vai ganhar o campeonato, eu presto atenção nas estatísticas da arbitragem. Porque eu percebi algumas coisinhas. Antes de 2018, teve escândalo de arbitragem que, se eu não me engano, o Corinthians estava envolvido e foi campeão naquele ano, e o juiz depois confessou tudo. As armações, os apitos amigos e tal, e isso atrapalha muito. E naquela época, eu vi que tinha 3 times de São Paulo que eram favorecidos, com exceção do Santos, não era tão favorecido quanto os outros 3 da capital. E também comecei a prestar atenção que vira e mexe a CBF, não sei se queria agradar, às vezes times de outros estados também eram favorecidos, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o meu time. Eu sou contra, eu acho que tem que deixar no futebol. O time tem que ganhar na bola. É isso que eu estou falando. E nós, como torcedores, temos que torcer para que o árbitro apite corretamente. Quando o meu time tem um jogador expulso merecidamente, eu falo, realmente foi merecido a expulsão. Quando acontece alguma falta contra o meu time, eu falo, realmente ele fez falta. Tem que ser assim. O nome disso é honestidade. Mas eu acho que tem muita gente que não sabe o significado dessa palavra, não. Mas eu estou aqui para isso mesmo, para falar o significado. Você tem que ser correto. Não ficar torcendo
contra o adversário e que o adversário seja roubado, que seja uma coisa injusta, e você comemorar essa injustiça contra o seu adversário porque você odeia o seu adversário. Aí você quer que ele sofra, que seja humilhado, que pisem no escudo dele no chão, que ele não merece respeito. Só você, porque você é um Deus. Você é um ser extraordinário e maravilhoso e o seu time tem que ser sempre beneficiado. Antes do jogo, Flamengo e Palmeiras, eu vi as reclamações do técnico, que eu acho que é um português também, né? Não é bom técnico, eu estou falando aqui para vocês, né? Tem 2 jogadores no Palmeiras desse elenco que são, para mim, horríveis. Um até jogou no Flamengo, que eu não vou falar os nomes aqui. E esse que pisou no escudo. São horríveis, jogadores péssimos, é isso que eu estou querendo dizer. E se acham, não é? O técnico fala umas besteiras, reclamando da arbitragem, foi punido, de forma bem suave pelo que ele falou, foi bem suave a punição. A presidente do time também, ela tem uma coisa com o Flamengo que eu sei por quê, porque ela é torcedora do Vasco, tem rivalidade. A rivalidade, gente, é importante, mas loucura tem lugares específicos e remédios específicos para a pessoa se tratar, que é o caso desse pessoal aí. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Gente, a gente tem rivais no futebol, mas não pode tratar como inimigo. Isso faz com que torcedores se tornem violentos e pratiquem coisas seguindo o pensamento desse pessoal que sofre de problemas mentais. Estão entendendo? Não é inimigo, é rivalidade. E eu não sei se esse pessoal entendeu ainda como é o futebol, mas para a gente ser campeão, a gente precisa jogar contra os rivais. Então nós precisamos dos rivais, de todos os rivais. Estão entendendo? A gente não tem que desejar que o rival acabe. Aí vai acabar o futebol. Se acabar os rivais, vai jogar contra quem? Vai jogar sozinho. Fica meio difícil, não é? Quer ver um caso? Dizem que o time do Botafogo tá falido, tá devendo pra caramba, pode perder tudo, pode acabar tudo. Eu fico triste com isso, porque é um rival que teve muitos jogadores extraordinários. Garrincha, por exemplo, é um dos meus ídolos, apesar de ser torcedor do Flamengo, não é? Mas jogou muita bola no Botafogo. Eu não acompanhei porque eu não era nascido, não é? Outros jogadores, o Túlio Maravilha, eu tinha uma bronca, rapaz, porque ele fazia muitos gols e jogava muito bem contra o meu time, que é o Flamengo. Mas eu não odeio o Túlio. É um ídolo, não é? É um grandíssimo jogador, fez gol pra caramba. Então, tem que parar com esse negócio de ódio, cara. São rivais apenas. E nós precisamos dos nossos rivais. Mas isso é lógico, não é? Sem o rival não tem a partida. E esse negócio de faltar com respeito, eu gosto muito quando a pessoa falta com respeito na minha frente. Porque aí eu resolvo. Agora, distante assim fica difícil, né? Então vai meu repúdio a esse jogadorzinho insignificante que pisou no escudo do meu time. Eu não pisaria no escudo de time nenhum, porque eu não falto com respeito com instituição nenhuma. Estão entendendo? E se eu tenho raiva de uma instituição, é bom que eu deixe claro que eu tenho problemas mentais e tenho raiva, ódio de alguma instituição ou de alguma pessoa. Assumir, não é? Pelo menos seja um doido honesto. Estão entendendo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui umas estatísticas gravadas aí pelo Casal 20 e vou fazer alguns comentários antes falando sobre os campeonatos aí desde 2018. Porque eu fico avaliando o futebol e também a arbitragem, não é? Para saber mais ou menos quem vai ganhar. Eu acertei alguns anos, é claro e evidente. Por exemplo, 2018, o campeonato foi bem disputado, não é? O Flamengo também teve bastante chance, mas o Palmeiras foi o campeão. Tinha também o melhor elenco, vamos ser sinceros. É claro que com alguma ajuda do apito, não é? Mas foi merecido esse campeonato, do meu ponto de vista, tá, gente? O ano de 2019,
que teve o Flamengo campeão, foi muito merecido. O time estava muito acima dos demais, tinha o melhor técnico que eu já vi atuando aqui no Brasil, que foi o Jorge Jesus, para mim, indiscutível. Se ele tivesse esse elenco de agora, eu estranharia muito se ele não obtivesse sucesso. Estou sendo sincero para vocês. Porque depois dele que eu comecei a observar mais ainda os técnicos que tinham um elenco melhores do que o dele e foram infinitamente piores do que ele. Estão entendendo o que eu estou falando? Você tem um melhor elenco e faz um trabalho mal feito, é como se fosse o seguinte: uma corrida de carro. O meu adversário com uma Ferrari e eu com um Fusca. Um Fusca. Esse adversário meu é uma pessoa que nunca aprendeu a dirigir. Eu vou ganhar a corrida com o Fusca. Estão entendendo? Porque o cara que está com uma Ferrari, ele não sabe guiar, ele não sabe administrar aquela situação. E foi o que aconteceu muito com o Flamengo. Tanto que tivemos problemas, né? Em 2020 nós também fomos campeões, o Flamengo também, só que desse de 2020 eu não tinha certeza que o Flamengo seria campeão. Sabe por quê? Porque pela estatística da arbitragem, eu vi 3 ou 4 times sendo muito mais favorecidos. Estão entendendo? É como se a arbitragem estivesse puxando para esses times, algum deles ser o campeão. Estão entendendo? E eu estou falando isso aqui, fazendo um apanhado aqui mental aqui, eu lembro de falta marcada pela Poça de Lama. Estão entendendo? Poça de Lama fazendo falta e a arbitragem marcando. Mas acabou, não é, que deu tudo certo para o Flamengo e em 2020 foi campeão. E tinha também o melhor elenco. Nessa reportagem que eu vou mostrar a vocês, parte da torcida, a maioria, acham que o Flamengo é o mais beneficiado. E não é. Não é? O Palmeiras é muito mais beneficiado e em vários desses campeonatos aqui, que eu estou citando para vocês, tá? É muito mais beneficiado e também é um time que mais reclama. O Flamengo também reclama algumas vezes com razão e outras vezes sem razão. Assim como o Palmeiras às vezes reclama com razão e às vezes sem razão. O certo seria o que eu falei inicialmente: a arbitragem fazer tudo corretamente, seja contra o time que for, apitar corretamente e não interferir nos resultados, não é? Não puxar para quem eles querem puxar. É isso que eu estou dizendo. Tem que ser imparcial. Tem que ser dessa forma, honesta. Como eu disse, nesse ano de 2020 eu não tinha certeza de quem seria o campeão. Eu achei que teria a probabilidade do Flamengo ser campeão. Mas, com os abusos da arbitragem, eu achei que poderia ser outros 3 times. Na verdade, 2, para ser bem sincero a vocês. No ano de 2021, eu achei que a arbitragem puxou um pouco para o Atlético Mineiro. Apesar de que eu acho que o time estava bem, teve um investimento alto, tanto que aumentou um pouco a dívida deles, não é? Mas eu acho que, de certa forma, foi merecido também. Porque eles se organizaram, investiram bastante. Mesmo assim, eu critico a arbitragem em alguns momentos, que eu achei que estava favorecendo. Parecia, sabe o que, gente? Deixa eu explicar a vocês o que parece. É que estão tentando mexer nessa coisa de 2 times que estão mandando no futebol brasileiro, porque tem elencos melhores, mais dinheiro, mais investimento, aí estão querendo equilibrar e fazem o uso da arbitragem para equilibrar. Parece isso. Estão entendendo? E eu sou contra. Eu acho que tem que ajudar os times a melhorarem financeiramente. Os times têm que ter presidentes e diretores que saibam e entendem de administração, não é? Que não tenha corrupção, como em quase tudo no Brasil, que não tenha roubos, não é? E que invista corretamente. Porque tem muitos times aí que estão mal, que tem torcida. E quando você tem torcida, o dinheiro entra. Patrocínios,
né, ingressos, o dinheiro entra, venda de camisas. Então tem como se recuperar, investir corretamente e não meter os pés pelas mãos, como acontece muito. Não é? Fazem investimentos errados, não investe nas categorias de base, tem que ser bem administrado, que aí dá certo. Você consegue reorganizar as suas finanças. É isso que tem que ser feito. Então, 2021, o Atlético Mineiro ganhou o campeonato. Eu achei que seria o Atlético Mineiro mesmo. Tinham outros times correndo por fora, mas eu tinha quase certeza que seria o Atlético Mineiro. No ano de 2022, foi o Palmeiras. Tem um dos melhores elencos do Brasil, junto aí do Flamengo. Mas eu vejo muita interferência da arbitragem, muita reclamação, e isso sempre antes de jogos importantes, não é? Mas venceu. Não é? Esse, pelo menos, é um campeonato brasileiro real, não foi um inventado, não é? Se é que vocês me entendem. Eu falo aqui o que é verdade. O Campeonato Brasileiro surgiu em 1971. Depois disso aí que foi Campeonato Brasileiro. Antes era outra coisa, era Copa. Tipo Copa do Brasil. Deveria ser contabilizado como Copa do Brasil. Mas não, quiseram botar aí. Teve ano aí que teve 2 campeonatos brasileiros, segundo aí as novas contagens da grandíssima CBF. Inclusive, vários torcedores do Flamengo dizendo que não vão torcer para a seleção brasileira por conta desses erros de arbitragem. Tá entendendo? Não querem torcer para o time da CBF. Alguns falando que iriam torcer para a Argentina, outros para o Uruguai, por causa do De Arrascaeta, não é? É claro, gente, que eu vou ficar prestando atenção nos jogadores do Flamengo nas suas respectivas seleções. Porque eu também perdi muito carinho pela seleção brasileira, apesar de ser muito brasileiro. Mas eu fico muito triste com essas coisas que acontecem. Mas eu não só reclamo da CBF, não. Eu reclamo também da Conmebol. Sabe por quê? Porque as punições para times brasileiros é muito maior do que as punições para times dos demais países sul-americanos. Estão entendendo? A mesma coisa cometida pelo Flamengo, por exemplo, a punição é bem maior do que quando é cometida por times de outros países. Então eu também reclamo. Não só em observar o meu time sendo punido, mas todos os outros brasileiros, que eu vejo que são punidos mais severamente do que os times demais sul-americanos. Estão entendendo, não é? Mas vamos lá. No ano de 2023, também o Palmeiras foi campeão. Nesse ano, se eu não me engano, quem estava mais cotado era o Botafogo, por conta daquele técnico português, não é verdade? Que, diga-se de passagem, eu vou ser sincero agora para vocês, foi o segundo melhor técnico que eu vi aqui no Brasil, tá entendendo? Pena que não foi no Flamengo, mas eu achei ele um excelente técnico. E se ele tivesse continuado no Botafogo no ano de 2023, se eu não me engano, tá, gente? O Botafogo seria o campeão, porque estava jogando muito bem. Aí no final o Botafogo acabou perdendo e o Palmeiras sagrou-se campeão. E mais uma vez eu tenho que dizer, com uma certa interferência da arbitragem, favorecendo eles. É isso que eu tenho a dizer aqui. Agora, no ano de 2024, o Botafogo sagrou-se campeão. Tem aí na reportagem que vocês vão ver que o Botafogo também tem sido bem favorecido aí pela arbitragem, não é? Mas eu acho que foi merecido. Foi merecido o Botafogo ser campeão nesse ano de 2024. Jogou melhor. Aproveitou. Esse técnico também foi bom, foi bem no serviço dele, não é? Mas veja bem, gente, como eu disse, aquela coisa da Ferrari e do Fusca. Se você dá um time bom na mão de um idiota, ele faz besteira. Se você dá um time ruim na mão de uma pessoa capacitada, essa pessoa faz milagre. Então, o Botafogo, o Atlético Mineiro, isso tudo tem o dedo dos técnicos. Estão entendendo? Eu não estou elogiando o técnico do Palmeiras, porque ele não é um bom técnico, ele é razoável. Ele acha que ele é um deus, mas ele é razoável. Ele acha que ele é fantástico,
Mas não é. Está durando bastante porque o Palmeiras sabe que não tem muitos técnicos bons no Brasil, não é? São bem antiquados. É. O pensamento bem antigo, não é? O sistema de administrar os jogadores é uma coisa assim ultrapassada, não é? Tem muitos técnicos assim no Brasil, mas tem outros bons técnicos no Brasil, não é? Inclusive melhores que esse do Palmeiras. E são brasileiros mesmo. É claro que tem aí técnicos estrangeiros que eu acho muito melhores do que esse aí do Palmeiras. Tem uns dois aí, aquele Voga, acho que é esse o nome dele, né? Um nome complicado pra caramba. Ele é um bom técnico. Esse cara é um bom técnico. Tô sendo sincero para vocês. E nesse ano de 2025 o Flamengo também foi campeão. E nesse caso aqui eu tinha dúvidas se o Flamengo seria campeão por conta, né, das escolhas erradas. O Felipe Luiz, ele para mim, depois do Jorge Jesus, foi o melhor técnico que o Flamengo teve nesse tempo todo. A minha dúvida surgiu porque ele era um pouco cabeça dura e pegou no pé de certos jogadores, meio que prejudicou certos jogadores. Ele insistiu com alguns outros jogadores. E técnico, para ser bom, não pode ter cabeça dura. Do Jorge Jesus eu reclamava naquela final lá do Mundial, onde ele colocou o Lincoln. Eu não achava o Lincoln preparado para aquilo. Então, naquele momento, eu reclamei, eu chiei, eu fiquei chateado pra caramba. Porque mesmo com aquele time cansado, eu não mexeria lá na frente, não. Não tinha substitutos à altura. Como hoje em dia o time do Flamengo tem dois times praticamente. Estão entendendo? Em algumas posições a gente precisa de reservas à altura. Por exemplo, o Flamengo sem Arrascaeta perde demais. Cai o rendimento. Precisa dele. É por isso que eu nunca entendi a saída do Everton Ribeiro. Porque para mim ainda continua sendo o melhor meia do futebol brasileiro. Apesar da idade. Mas continua sendo o melhor meia. Quando o De Arrascaeta estava mal, ele segurava o time. E um ajudando o outro. E os dois juntos eram um casamento perfeito. Apesar de que parte da torcida odiava o Everton Ribeiro. Que é um craque. Ainda é um craque. É impressionante essa coisa de tesão que essa galera sente. Eles não observam o futebol, eles observam outra coisa. Eu acho que prestam atenção no maçarico, eu não sei. Eu não faço ideia. O que eu presto atenção é no futebol, na qualidade ali nas pernas, no intelecto. O cara colocando os parceiros de cara pro gol, é isso que eu observo. A posição, né? A jogada, como se eu estivesse ali em campo participando daquele jogo, tá entendendo? Eu não fico olhando a beleza, quem é mais alto, quem tem as coisas maiores, não presto atenção em nada disso não. Então nós vamos ver aí essas estatísticas, não é? Eu não consegui encontrar as estatísticas separadas de todos os campeonatos desde 2019, tá, gente? Que é de 2018, acho que não tinha VAR ainda não é? Aí eu vi as estatísticas, por isso que eu fiquei comparando, né, os times que eram mais beneficiados e que não são o que os torcedores acham que né? Falam que o Flamengo é o time mais beneficiado, é o time da CBF. Então, nas estatísticas que aconteceu nos jogos, não é isso que mostra, não. Estão entendendo? Isso é uma opinião de rival, de inimigo. Eu odeio o Flamengo, então o mais favorecido é o Flamengo. É assim que esse pessoal que toma tarja preta age, por ódio, paixão, estão entendendo? Aí atribuem o seu ódio querendo usar dados ilegais, incorretos, dizendo que o time mais beneficiado é o Flamengo. E não é. E vocês vão ver nessas estatísticas. Caso tenha alguma dúvida, pesquise na internet, no Google, né? Você pode pesquisar e vai encontrar. Assiste aí. Vamos falar sobre estatísticas da arbitragem. Seria bom se o jogo fosse decidido na bola e não no apito. No futebol brasileiro, o debate sobre os times mais beneficiados pela arbitragem desde 2018 frequentemente aponta para o Palmeiras, Internacional,
Flamengo e Vasco da Gama em rankings históricos de intervenções do VAR. No entanto, a percepção varia conforme a ótica de análises estatísticas ou pesquisas de opinião pública. 1. Ranking de intervenções e pênaltis. Análise estatística. Levantamentos focados no saldo de decisões. Intervenções do VAR a favor menos as contra. Do Campeonato Brasileiro destacam clubes específicos. 1. Internacional. Historicamente um dos times com maior saldo positivo em decisões do árbitro de vídeo, acumulando marcas expressivas de pênaltis assinalados. 2. Palmeiras. Aponta frequentemente no topo ou entre os primeiros em número de decisões revertidas a favor após a revisão do VAR. E 3. Flamengo e Vasco da Gama. Também figuram constantemente entre os clubes com maior saldo positivo de penalidades e decisões favoráveis confirmadas pela tecnologia. 2. Pesquisa de opinião. Atlas Intel. Quando a questão é a percepção do torcedor geral, uma pesquisa conduzida pelo Instituto Atlas Intel apontou que o público considera os times de massa como os maiores alvos de decisões positivas. 1. Palmeiras. Apontado por 72% dos entrevistados como um clube favorecido pela arbitragem. 2. Flamengo. Citado por 70% das pessoas na mesma pesquisa. E 3. Corinthians. Completando o top 3 na visão de 60% dos fãs ouvidos. Esses números englobam decisões revertidas, como gols validados, gols anulados e pênaltis marcados ou retirados. Para acompanhar os levantamentos detalhados de cada rodada do Campeonato Brasileiro, você pode consultar as estatísticas do espião estatístico do GE ou os painéis de probabilidades no futebol da UFMG. Estatísticas oficiais do Campeonato Brasileiro apontam que o Internacional, Vasco e Botafogo foram os times com maior saldo positivo de decisões revertidas a favor pelo árbitro de vídeo. VAR. Na última temporada concluída. O ranking de intervenções do VAR, saldo entre decisões favoráveis e contrárias, ficou estruturado da seguinte forma. 1. Internacional. 15 decisões a favor e 6 contra, saldo mais 9. 2. Vasco da Gama. 10 decisões a favor e 3 contra, saldo mais 7. 3. Botafogo. 11 decisões a favor e 6 contra, saldo mais 5. E 4. São Paulo e Palmeiras. Empatados, saldo mais 4 cada. Lado oposto, times com saldo negativo, os times que terminaram a edição com os maiores saldos desfavoráveis, ou seja, com mais decisões prejudiciais apontadas pela cabine do VAR do que benéficas, foram o Sport, saldo 6, seguido por Juventude, Ceará e Corinthians, todos com saldo 4. Percepção do torcedor. Independentemente dos números frios do árbitro de vídeo, pesquisas de opinião pública, como a da Atlas Intel, revelam uma percepção popular diferente. Cerca de 72% dos brasileiros apontam o Palmeiras e 70% apontam o Flamengo como os clubes que mais são favorecidos pelas arbitragens nos gramados. Para verificar os relatórios detalhados rodada a rodada, você pode conferir as análises completas nos levantamentos de dados do GE. Ranking do VAR ou conferir os debates sobre o levantamento do ESPN, Ranking do VAR. Fica bem chato quando a arbitragem decide jogos e campeonatos. Então é isso aí. Eu vou torcer para a seleção brasileira porque eu sou patriota. Eu gosto do meu país. Apesar de tanta coisa errada em tudo que a gente vê, em todas as situações, mas mesmo assim eu sou brasileiro. Mas, e eu tenho que dizer para vocês que eu vou torcer mais pelos jogadores que são do Flamengo e também por alguns que já foram do Flamengo e estão em suas respectivas seleções. Então eu vou olhar com certo carinho para essas seleções também.
E esse foi nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha gostado ou não. Mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.